Então a gente está aqui nessa conversa em mais um Mano Talk. O papo de hoje, eu estou aqui com o meu xará, o Daniel Salsa, para a gente falar sobre heróis. O título desse vídeo é Conversa sobre Heróis. Esse tema da jornada do herói, por exemplo, que nós vamos falar um pouco hoje, foi o próprio Daniel que me apresentou esse tema alguns anos atrás. Gostei muito do assunto e desenvolvi até um trabalho com esse assunto que ele me apresentou. Com esse trabalho eu falo da jornada do herói, trazendo para a nossa realidade prática, para o desenvolvimento humano. Como que a gente vê essa jornada no sentido prático da vida, né? Toda ao longo da mitologia humana, das histórias que a humanidade conta, dos filmes, dos contos, dos livros, as músicas que falam de heróis, como que a gente pode ser sensível a isso, à nossa própria vida, e trazer isso para uma realidade prática. Pegar esses exemplos de superação, de vitória, e trazer isso para a nossa realidade prática. Então, eu estou aqui com esse meu amigo para a gente conversar um pouco. Salsa, se apresenta e conta um pouco da sua história. Grato aí pelo convite aí participar, parabéns pela iniciativa, achei bem legal o Manotalk, traz uma ideia de, ao mesmo tempo que a gente vai compartilhar algum estudo, ter uma ideia de proximidade, uma coisa amiga, cativante, achei bem interessante. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Daniel Salsa, e para aqueles que já me conhecem, eu me chamo Daniel Salsa também. Eu procuro manter o mesmo nome para facilitar a vida de todo mundo. De 2014 para cá, eu desenvolvo um trabalho principalmente nas escolas, né, principalmente com jovens, de 12 a 17 anos. Eu faço a união, a integração do humor. O humor tem o poder de comunicação, de falar o que sempre foi falado, de uma forma que a pessoa escute pela primeira vez, com a atividade do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Por isso que eu falo que é um trabalho de humor útil. Eu acabei, vamos dizer assim, inventando a minha profissão. Eu provavelmente sou o melhor humorista útil que você conhece, até porque eu sou o único humorista útil que você conhece por enquanto. Até surgir algum que fala do mesmo jeito. Mas é porque tem essa ideia de justamente unir o humor como linguagem, conduzir as pessoas numa jornada de cair a ficha, né? Ah, agora entendi, com a questão do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Hoje eu também trabalho com professores, com pais, com treinamentos, atendo também empresas, outros profissionais, mas tudo começou assim com esse trabalho com os jovens nas escolas, basicamente. Você vê que os heróis da atualidade e os heróis da antiguidade têm alguma coisa para ensinar para a gente? Você acha que as mitologias antigas, as histórias dos heróis, sejam mitológicos ou não, sejam heróis de lendas ou personagens importantes que aconteceram na história, qual é a importância da gente conhecer, estudar a vida de pessoas que venceram na vida para a gente poder se espelhar? Como é que você estuda isso? A primeira vez que eu ouvi falar sobre a jornada do herói, eu tinha uns 20 anos de idade, pouco mais de 2 semanas atrás. Eu li um livro chamado O Poder do Mito, do Joseph Campbell, que foi a pessoa que organizou a jornada do herói, né, o mitólogo, ele que pesquisou todas as mitologias do mundo. E naquele momento da minha vida, eu estava passando por uma crise existencial bem forte. E uma coisa que me chamou a atenção no livro, ele fala que o sentido da vida é a gente sentir a vida, é a gente encontrar a nossa boa aventurança. Ele usa a expressão boa aventurança. Se a gente imaginar um rio, né, dentro de um rio tem várias correntezas, né, que você pode conduzir o seu barco naquele rio. E quando você encontra a correnteza certa, você encontra a sua boa aventurança. E aquilo me chamou a atenção, naquele momento que eu estava, ele significou assim, uma espécie de marca. Eu comecei a buscar, a partir daquele momento, a minha boa-aventurança. Seja lá o que isso significa. Aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é bom em fazer, o seu poder, o seu potencial, tudo mais. Um pouco mais à frente, quando eu já estava fazendo teatro, diretor de teatro, amigo meu até hoje, o Matheus Faconte, me apresentou o livro A Jornada do Escritor, trouxe até aqui para recomendar para quem. O Christopher Vogler pegou o trabalho do Joseph Campbell, organizou para quem gosta de escrever roteiro, filme, livro, né? Aí foi mais um reencontro, né? E desde então, esse tema nunca mais saiu do meu radar. Tem um humorista, né? Como eu sou humorista, sempre gosto de citar os humoristas, chamado Milor Fernandes, humorista das antigas, que ele fala assim: o ser humano é um ser tão ávido por novidades, que se inventassem o rádio depois da televisão, as pessoas iam correndo para as lojas admirar aquele fabuloso equipamento sem imagem. A Jornada do Herói, ela mostra justamente que no fundo, na essência, só existe uma única história no mundo, que é a minha história, a sua história, a história do Thor, do Homem de Ferro, Pablo Escobar, a história do Teseu no labirinto. Toda história é uma única história, que é a história da jornada do herói.
é um monomito, né? E essa história tem elementos, fases que elas se repetem eternamente, um ciclo sem fim que nos guiará. Tem aquela cena do Matrix, né, do filme Matrix, aonde o Neo vem sendo preparado, todo mundo achando que ele é o escolhido, é o cara que vai conseguir libertar as pessoas da Matrix. E aí tem a cena que ele lê a Matrix, ele vê o código da Matrix. E aí ele para a bala e fala no, né? E aí a bala para no ar, que a partir daquele momento ele consegue decifrar o código da Matrix. Então, conhecer a jornada do herói é meio que ler a Matrix. Você lê o código por trás das histórias. A partir do momento que você vê o código por trás das histórias, a sequência, a dinâmica, a fluidez das histórias, os pontos cruciais, as etapas, você começa a ver o lado invisível das histórias. O que o autor quis dizer com aquilo, o que simboliza, que temperamento, que fase da vida, que coisa marcante funciona. E eu lembro que uma das minhas primeiras experiências com a Jornada do Herói, eu estava estudando a Jornada do Herói, aí eu fui assistir um filme na casa de um amigo, Cloverfield, que tem um ataque alienígena em Nova York. E o filme passa uns 15 minutos acompanhando os conflitos dos amigos daquela festa tal. Ficava vendo que aquele filme não saía do lugar. Não tinha jeito de ser um filme de comédia romântica, de água com açúcar. Aí eu falei pro meu amigo assim, eu virei para ele e falei assim, por causa da Jornada do Herói, eu falei assim, dentro de 2 minutos no máximo vai acontecer alguma coisa muito bizarra. E não deu outra, deu 2 minutos, a cabeça da Estátua da Liberdade voando pela rua de Nova York, teve uma invasão alienígena, e aí começa o filme pra valer de verdade. E aí ele ficou impressionado, assim, meu, como é que você sabia que isso ia acontecer? Eu falei assim, porque não iam fazer um filme, uma história, se não fosse alguma coisa muito diferente acontecer, não iam fazer um filme contando essa história que estavam mostrando pra gente. Alguma coisa chamou aqueles personagens para uma aventura nova, para um mundo novo, para uma nova realidade. E aí, trazendo para a parte prática da vida, a gente começa a ver que o grande desafio do ser humano, você começa a ver pelas religiões, pelas grandes filosofias, pelas grandes sabedorias, todas vão dizer mais ou menos a mesma coisa com palavras um pouco diferentes uma da outra. Que o grande desafio do ser humano é atingir a sua plenitude, é atingir a perfeição, a sua excelência, ponto máximo que ele puder atingir. O que na psicologia chama o processo de individuação. A pessoa conseguir uma autonomia, uma independência, ela conseguir formar um ser humano dentro dela, de dentro para fora formar um ser humano dentro dela. E no mito só existe um personagem, que é a pessoa que está lendo o mito. Tem o herói e tudo ali são manifestações de emoções daquela mesma pessoa. Tem muita coisa, muita profundidade, muitas histórias. Algumas são mais superficiais, né? Mais velozes e furiosas. Outras são mais profundas. Né? Por que a gente gosta tanto de ver histórias de heróis? Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, como você disse, todas as histórias contam uma história só. E todas as histórias também contam a nossa própria história. Porque se a gente analisar o enredo desses filmes, ou desses livros, ou da mitologia, elas seguem um padrão. E o Joseph Campbell teve essa inteligência de observar esse padrão e traçar esse padrão para que a gente consiga enxergar o que está por trás do enredo. E isso que está por trás do enredo é onde a gente verifica que faz parte da nossa própria vida, né? Então está contando a nossa história também. E aí a gente faz essa ligação desse herói com a nossa vida, porque o herói é o nosso objetivo. Mas para ele chegar nesse ponto, muitas vezes ele passa por um processo, por um ciclo, né? Então, o Joseph Campbell explicou que o herói geralmente ele é apresentado no estado atual dele. É quando ele está lá na casa dele, fazendo coisas do cotidiano. Aí, de repente, acontece alguma coisa que tira ele daquele estado atual, querendo levar ele para um mundo especial, que é o chamado para a aventura. Então, é quando o herói se vê numa posição diferente do que ele está acostumado a fazer. E muitas vezes é o que acontece na nossa vida, né? É o que está acontecendo até nos dias de hoje. A gente tem já uma rotina bem estabelecida, a gente vem, trabalha, acorda, vai para a escola, acorda, vai para o trabalho, volta para casa, tem uma rotina estabelecida, o nosso status quo, né? O nosso estado atual. E, de repente, acontece uma coisa que altera toda a nossa rotina, a gente precisa se reinventar, precisa ter criatividade para fazer coisas novas, e gera uma preocupação, o que vai ser do mundo. Podemos dizer que esse estado que a gente está atual é a nossa chamada para a aventura. E aí, nessa chamada para a aventura, o Joseph Campbell também diz que, em determinado momento dos enredos, aparece a assistência, que é o mentor. É a pessoa que pode auxiliar a guiar esse herói pelo estado atual. Né? Tem a resistência chamada, a primeira pessoa não vai de cara, né? Ela resiste, né?
Até que aparece um mentor para incentivada. Vamos lá. E nos filmes e nos livros tem muito isso da resistência. Você citou Matrix, Matrix tem isso. Em determinado momento, quando que a gente identifica que o herói está tendo a resistência pelo chamado da aventura dele? Quando, geralmente, é a frase padrão de filme que a gente ouve, quando o herói diz assim, eu não sou ninguém, porque eu, né? Por que eu que fui escolhido, né? Quem sou eu, né? Então ele se coloca num lugar como uma pessoa comum e ele não está querendo assumir o papel dele de protagonismo, que é o papel que lhe cabe, né? Então muitas vezes ele quer fugir desse protagonismo, ele quer fugir dessa chamada para aventura, porque assumir a aventura, querer viver essa aventura, significa sair do status quo. E isso é uma coisa muito difícil a gente levantar do sofá, vencer a inércia e querer fazer coisas diferentes do que a gente está querendo, aceitar a aventura, né? Romper a resistência que quer que a gente continue fazendo sempre as mesmas coisas, continuar em repouso, continuar na inércia. Então, quando a gente tem esse chamado aventura, é preciso que tenha um rompimento dessa inércia. E aí a gente muitas vezes rejeita isso, não quer que isso aconteça, né? Mas quando a gente aceita a aventura, e aí ele criou todo um ciclo, quando a gente parte para o mundo especial. O mundo especial, a gente vai viver coisas que a gente ainda não viveu, conhecer pessoas, aventuras, movimentos que a gente ainda não conhece. Mas a gente só consegue penetrar nesse mundo especial se a gente aceita o chamado da aventura. E a gente vê que o herói, ele é quem vai dar a vida para algo maior do que ele mesmo. Quando ele aceita esse chamado para aventura, ele dá a vida dele para algo que é maior do que ele mesmo. Quando a gente vê uma criança que está se transformando num adolescente, que passa a precisar ser um adulto responsável, existe uma mudança de vida aí. E a gente vê, por exemplo, na Matrix, o Neo precisou morrer para renascer como herói. E isso a gente é sensível também à nossa vida quando a gente observa, quando a criança, entre aspas, precisa morrer para poder nascer aquele adulto responsável, né? Que é o nascimento, deixar a condição antiga de criança para assumir uma nova condição de adulto. É como disse, por exemplo, São Paulo, naquela primeira carta aos Coríntios, quando ele falou, quando eu era criança, eu falava como criança, eu compreendia como criança, e eu pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu pus de lado toda a criancice. O que ele está dizendo? Que ele precisou morrer para poder renascer como um adulto responsável, deixar as coisas no passado para poder viver uma nova vida, um estado de espírito maior do que ele era. Isso é vencer a inércia, né? Isso é aceitar a chamada para a aventura realmente. Né? Enquanto você estava falando, eu lembrei da conversa anterior que você teve com o Gabriel, no primeiro vídeo aí desse projeto do Mano Talks, falando sobre seja você mesmo, né? E você comentou alguma coisa, se eu não me engano, que você fala que a pessoa é a soma, todas as experiências dela é aquele resultado. E eu tenho uma reflexão assim, qual que é a melhor resposta à pergunta existencial, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Porque, que nem você está falando do apóstolo Paulo, né? Se no passado eu pensava, sentia e fazia as coisas de um jeito, hoje eu penso, sinto e faço as coisas de um outro jeito, e amanhã, muito provavelmente, eu pensarei, sentirei e farei as coisas de um outro jeito ainda, que eu nem sei qual que é, quem é o eu mais eu? É o eu que pensava, sentia e fazia? É o eu que pensa, sente e faz? Ou é o eu que pensará, sentirá e fará? Qual é o eu que mais representa o meu eu verdadeiro? E a minha resposta para essa reflexão que eu mesmo criei é assim, eu sou a minha história. Mais do que a minha história, eu sou o aprendiz da minha própria história, que é também outra coisa importante, se colocar no lugar de aprender com as experiências que teve ao longo dessa história. Uma riqueza que eu vejo que a pessoa tem, uma questão da jornada do herói, é que a partir daquele momento a pessoa pode começar a ter um senso de legado para a vida dela. O que eu vou deixar de herança, não só de herança material, pode ser também, mas como eu vou deixar de herança de exemplo, de conduta, de superação, aproveitando o momento da pandemia que está acontecendo, o ônibus não está passando mais no mesmo horário, o trânsito não está acontecendo mais da mesma forma, a programação do canal de televisão mudou, a rotina mudou, está tudo acontecendo, convidando a gente para essa aventura. Mas uma coisa que a gente pode se ligar para superar esse momento, a gente lembrar que a gente é a mesma humanidade, a mesma capacidade que a gente teve de superar 2 guerras mundiais, de superar pestes, de superar doenças. Uma brincadeira que eu gosto de fazer que é assim, quem é você no dia que inventaram a roda? É a pessoa que falou assim, putz, que legal, vamos lá, vamos fazer mais roda. Ou a pessoa que fala assim, putz,
isso não vai levar a nada. Isso não vai dar certo. Que besteira. As pessoas gostam de andar a pé, ninguém vai usar isso. Para quem inventar a roda? Fala muito do nosso comportamento, é a gente imaginar como é que a gente se comportaria no dia que inventar a roda. O que a gente falaria? Que crítica que a gente faria? Que reflexão? Que incentivo? Ou se a gente ia falar, não, melhor não fazer. O que a gente ia fazer no dia que inventar a roda? Que eu, num livro que eu estou escrevendo sobre sonhos, sobre a realização de sonhos, eu chamo isso do reino da inércia, que o reino da inércia tem um sonho, o maior resultado possível, no menor tempo possível, com o menor esforço possível. Esse é o reino da inércia. O reino da inércia, ele se transforma em rei, você vira rei no reino da inércia se você comprar um hambúrguer no Burger King. Ele coloca uma coroa de papelão na sua cabeça porque você comprou. E aí você se sente um rei. Nossa, que legal. Eu comprei um hambúrguer, eu virei um rei. Pela jornada do herói, a gente vê que tem alguns estágios na vida, se a gente quiser ser rei de alguma coisa, alguns estágios que a gente tem que atravessar para ser coroado, não no sentido literal, mas ser coroado no sentido assim, agora eu tenho aquela habilidade, eu tenho aquele poder, eu tenho aquele conhecimento, eu tenho aquilo que eu estava buscando, conquistei aquilo. É um ciclo um pouco maior do que simplesmente comprar um hambúrguer no Burger King. E tem uma coisa que eu acho interessante, que eu fico pensando assim, mas para que tudo isso, né? Por que a gente tem que sair da inércia para vencer, para se tornar um herói da nossa própria vida? Para que serve? E o Joseph Campbell, ele deu uma definição bem interessante a respeito disso, quando ele diz assim, ó, um herói vindo do mundo cotidiano, que é o reino da inércia, como você chamou, né? Ele se aventura numa região de prodígios sobrenaturais. Ali, ele encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva. O herói retorna da sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios ao seu semelhante. Ou seja, se a gente precisasse definir a razão de tudo isso, significa voltar com o poder de trazer benefícios ao seu semelhante. É como a história do mito da caverna de Platão, né? Que ele saiu da caverna para encontrar o mundo real e quando ele retornou, ele quis contar o que ele viu, que aquilo que as pessoas estavam vendo eram sombras de uma realidade ilusória. E ele estava querendo contar a realidade do jeito que ela é. Então, todo herói, quando ele chega nesse lugar de vencer, de ser herói, ele recebe um poder. E esse poder que ele recebe tem um objetivo, que é trazer benefícios aos seus semelhantes. Então, quando a gente dá sentido à nossa jornada, primeiro, o que eu tenho que fazer? E depois, para que eu estou fazendo isso? Quando a gente tem essa definição, que na verdade tudo que a gente aprende na nossa vida, a gente recebe o poder de auxiliar o próximo, então tem até mais motivação de fazer, de vencer a inércia, de sair do sofá para realmente fazer as coisas que tem que fazer, né? Uma questão íntima, de fórum íntimo meu, eu já me considerei ateu. Hoje eu acredito em Deus. Então, às vezes, eu consigo imaginar na minha cabeça diálogo. Eu consigo entender quem não vê sentido na vida. E como eu já não vi sentido na vida, eu consigo compreender quem não vê sentido na vida. Então, vamos dizer assim, dialogar com quem não vê sentido na vida, eu falo assim, por que tem essa jornada toda de crescimento, de desenvolvimento? Eu gosto de falar assim, olha, porque quem criou esse mundo quis, né? Se você estiver tão incomodado, cria um mundo e faz do jeito que você achar melhor. Mas quem criou o mundo, ele quis que fosse assim, desse jeito. Aí eu brinco assim, né? Qual que é a primeira piada? Qual que é a piada original? A primeira piada de todas as piadas. Deus criou a Terra e colocou na Terra uma coisa chamada lei da gravidade. E aí ele colocou na Terra uma coisa chamada pessoas, que prendem o pé das pessoas na Terra. E as pessoas ficam presas na Terra. Depois que Deus criou a Terra e colocou os pés das pessoas presas na Terra, aí espalhou pela Terra um monte de religião falando que a salvação está no céu. Aí ele criou a Terra, a lei da gravidade, prendeu os pés das pessoas e falou assim, e a salvação está no céu. Então, mas isso o que mostra? Que, na verdade, esse esforço da gente desprender da Terra, de a gente ir para o céu, no sentido assim, sair da Terra e ir para o paraíso, né? Conseguir o seu máximo, o seu melhor, a lei da gravidade, ela representa todas as resistências que nós vamos enfrentar. E essas resistências é que nem o supino da academia. Elas nos fortalecem. E você vai ver todo sentido só quando você conseguir chegar no paraíso. Aí você vai entender que cada obstáculo vai fazer sentido. Então, querer ver o sentido antes de atravessar o obstáculo, às vezes não vê mesmo. Às vezes não vê mesmo. Uma coisa que eu gosto de falar nos meus treinamentos que é assim, entra na fila da montanha-russa. O que entra na fila da montanha-russa? Você pode comprar ingresso para o parque e ficar lá no parque, sem brinquedo nenhum. Vai ser interessante, você vai ver um monte de gente se divertindo. Aí você pode entrar na fila da montanha-russa. Entrou na fila da montanha-russa, à medida que a montanha-russa começa, você vai vendo as pessoas antes de você ir na montanha-russa, principalmente o cidadão que está no carrinho da frente,
a pessoa pálida, branca, a gente vomitando, gritando, levantando a mão, saindo tonta, você vai ver que as pessoas estão tendo uma experiência intensa. Você vai desconfiar que aquilo é intenso. Um monte de gente tendo uma experiência intensa, só que você só vai saber que é intenso mesmo quando você entrar no carrinho e vivenciar a montanha-russa. Se você não tem filho e você for um simpósio de pai, de uma imersão de pais de 18 horas, você vai sair de lá com um monte de informação sobre ser pai, mas você não vai saber o que é ser pai. A experiência, ela traz, assim, ela marca na pessoa, que a partir daquele momento ela tem aquele conhecimento, por quê? Porque ela vivenciou aquilo. E a jornada do herói, ela prepara a pessoa para esse ritual, para essa passagem, para ela vivenciar as coisas. Existe uma diferença muito grande quando a gente vai no cinema de ficar assistindo o filme sentado na poltrona do cinema comendo pipoca e vivenciar realmente o filme. Um aspecto fundamental dessa jornada é a gente saber que aquilo que o Joseph Campbell disse, que o caminho é totalmente conhecido. Os labirintos que precederam a história são labirintos conhecidos. As pessoas só precisam seguir o fio da trilha do herói. Não há nada de novidade nesses dramas da humanidade, né? A importância também da gente conhecer as histórias, a mitologia, se espelhar em heróis reais que realmente viveram, venceram na vida, mostra pra gente a facilidade para a gente poder trilhar o nosso próprio caminho também, né? A gente sabe, todo herói ele é testado. O aumento da consciência para um patamar maior que aquele herói pode chegar vem através dos testes que ele recebe. A importância da gente ter em quem se espelhar para os testes poderem ser melhor executados, né? Para a gente poder não fugir de todos os testes que a gente recebe. O labirinto ele é conhecido, eu acho isso interessante, porque a gente vê que, como foi dito no começo, o que um vive é o que todo mundo vive, né? Você sabe que uma vez eu saí de uma apresentação que estava cheia de gente, e aí eu arrumei minhas coisas. Quando eu saí, ficou um menino me esperando lá no fundo do teatro. Eu imaginei, calculei, né, que era para falar comigo. E aí eu fui indo pelo corredor do menino, imaginando que ele queria falar comigo. Só que ele estava de cabeça baixa. Quando eu estava quase passando por ele, ele levantou a cabeça, eu percebi que ele estava com os olhos meio lacrimejando. Perguntei assim, e aí, você serviu para alguma coisa? Assim, até serviu. Aí eu falei assim, foi tão ruim assim? Aí ele, não, não é isso, meio desanimado, né? Assim, o que foi? Aí ele assim, posso te fazer uma pergunta? Aí eu falei assim, pode. Ele assim, como é que você consegue? E aí eu assim, como é que eu consigo o quê? Como é que você consegue falar para 400 pessoas? Como é que você consegue fazer isso? Aí eu perguntei para ele assim, por que você está me perguntando isso? Ele assim, porque eu acho que eu não consigo fazer nada. Eu acho que eu não sirvo para nada. Eu acho que eu sou um inútil. Eu acho que não tem nada que eu consiga fazer na vida. Aí eu perguntei para ele assim, você está passando por algum desafio maior que você está acostumado a enfrentar? Ele falou assim, o meu pai ele perdeu o emprego, a minha família perdeu um padrão de vida, eu tive que mudar de escola, essa escola que eu fui é muito pior do que a escola que eu estava, a minha mãe está com câncer, meu irmão mais velho se envolveu com droga, eu tenho dia que eu durmo, o meu sonho é não acordar, o menino está pensando em tirar a própria vida. Aí eu peguei e falei assim, pode ficar tranquilo que você vai superar tudo isso, que você vai encontrar alguma coisa que você saiba fazer, você vai se sentir útil, a tua vida vai ser cheia de sentido, de significado, e você vai conseguir superar tudo isso, pode ter certeza absoluta. E aí ele falou assim, e como é que você pode ter tanta certeza? Aí eu falei assim, porque você não é um menino sentado no fundo do teatro me esperando, você é a memória da minha infância que veio me lembrar que eu consegui superar tudo isso, porque essa é a minha história. E aí, quando eu conto a minha história assim, como se eu não fosse eu, a pessoa que pergunta, ela tem quase um susto. Já vi gente chorando, se emocionando. E como é que eu aprendi a contar a história assim? Estudando a Jornada do Herói. Eu não conto a minha história para que vocês sintam pena de mim. Eu conto a minha história para que vocês não sintam pena de vocês mesmos. E vocês, o que vocês estiverem passando, vocês possam superar também. Se eu contasse teoricamente frases de Instagram, vamos lá, supere, fé, esperança, é legal. Mas quando coloca na história, eu vivenciei, eu passei, a força é muito diferente do que a gente ficar só em palavras de incentivo, vamos dizer assim. Quando a gente conta a nossa história real, a gente vê que muita gente se identifica, né? Existe um determinado momento na jornada que o herói encontra com uma crise, né? Que é a hora que é o momento mais desafiador do herói. É quando ele acha que ele não vai conseguir vencer, é quando ele nega a própria existência, ou quando acontece alguma coisa que quer impedir ele de cumprir a jornada que ele tem. Mas o que é interessante é que nesse ciclo que o Joseph Campbell criou, logo na sequência da crise, ele colocou a etapa do tesouro.
é quando o herói encontra o tesouro. Ele até diz, né, que na caverna mais profunda que a gente tem medo de entrar, na caverna escura que a gente tem medo de entrar, habita o tesouro que a gente tanto quer encontrar. E esse tesouro, ele está no vencimento da crise, é quando a gente consegue superar a crise, porque a crise é inerente à existência humana. Elas existem, os dramas, as crises, os sentimentos que a gente precisa superar, transformar, para a gente poder aumentar o nosso estado de consciência para um patamar superior. Ele muitas das vezes ele passa por momentos de crise, né? Então a gente saber que essa crise, quando ela é vencida, logo na sequência a gente encontra o tesouro, que é tudo aquilo que a gente foi buscar. Para encontrar esse tesouro é preciso que tenha a superação do momento de crise, né? O nome do meu stand-up chama-se Verdades Inconvenientes, né? E eles costumam perguntar assim, qual é a maior verdade inconveniente que existe? Crescer dói. Aí eles fazem assim com a cabeça. Assim. Você vê assim, uma multidão de... Só que não crescer dói mais. Né? Doer vai doer. Para crescer não doesse, como é que a gente saberia que é hora de crescer? Se a gente iria fluir que nem uma borboleta, feliz e contente o tempo inteiro. Então você percebe que é convidado ao crescimento quando você quer ganhar mais dinheiro do que você quer ganhar, um outro nível na sua vida, seja lá o que isso signifique para a pessoa. Tem, pela jornada do herói, tem as dores necessárias e tem as dores desnecessárias. E quais são as dores necessárias? As dores do convite ao crescimento. Quando o atleta quer ganhar 1 segundo a mais na maratona, 1 milésimo de segundo na natação, quando o piloto de Fórmula 1 quer ganhar meio segundo, ele quer crescer naquilo que ele está fazendo, dói. Dói, dá vontade de desistir várias vezes. Uma vez um menino me falou assim, você já pensou em desistir? Eu falei assim, eu penso em desistir todos os dias. Só para eu ter que continuar de novo, persistir. Só para vencer todos os dias esse pensamento e persistir todos os dias. Eu costumo me lembrar de, não, está na hora de pensar em desistir para poder persistir e superar aquela desistência. E existem as dores desnecessárias, que é a dor justamente quando a pessoa se nega a crescer. A vida está dando vários avisos para a pessoa. Cresça, assuma a responsabilidade, escolha uma profissão, mude de patamar, cresça, cresce. E a pessoa se nega a crescer. Se apega na inércia, se identifica com a inércia, ama a inércia. Para já ser uma mensagem final, vou dar um spoiler do meu livro, que é uma reflexão que eu faço assim, que na minha juventude teve um momento que eu desisti dos meus sonhos. Como é que eu soube que eu desisti dos meus sonhos? Eu ficava no sofá assistindo televisão. Até que no momento eu percebi que assim, se eu estou no sofá assistindo televisão, é que alguém um dia, no mundo, sonhou com mais conforto para a humanidade e inventou o sofá. E no outro dia, alguém sonhou com mais conexão, entretenimento para as pessoas e sonhou com a televisão e inventou a televisão. E aí um dia meu pai e minha mãe sonharam em proporcionar mais conforto e mais diversão para mim, para meus irmãos, para minha família, desligaram a televisão, levantaram do sofá e sonharam em comprar um sofá novo, uma televisão nova pra gente. E onde é que eu estava desistindo dos meus sonhos? No sofá e na televisão que meu pai e minha mãe sonharam para mim, no sofá que sonharam para mais conforto para a humanidade, na televisão que sonharam com mais entretenimento para a humanidade. Então, assim, eu percebi que, assim, se eu quisesse desistir do meu sonho, que eu fosse desistir do meu sonho no olho da rua, e não dentro do sonho dos outros, de carona no sonho dos outros. Então, é muito fácil desistir do sonho de carona no sonho dos outros. E a realização de sonhos, assumir, ser o protagonista da própria história, é você assumir a direção da própria vida. Se não, quando a pessoa não assume a direção da própria vida, é como se ela, eu falo assim, é como se a pessoa sentasse em coma no banco traseiro de um carro, com a chave ligada no contato e a chave virada. Esse tem que rezar para que quem for entrar te leve numa boa jornada. Senão você tá perdido. Grato pela conversa, que a gente possa não desistir dos nossos sonhos e levantar do sofá para poder aceitar o chamado da aventura e vencer, ser o herói da nossa jornada. Muito grato aí, felicidades, valeu mesmo, valeu a pena. Xará, bom trabalho aí com o Manotaus, sucesso.